E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade às questões do Enem, prova de matemática, questão 159 da prova amarela de 2016, certo? Meu nome é Jefferson, professor de matemática Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de ensino mais heavy metal da internet. Então vamos lá, dando continuidade, questão 159 na tela. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com o seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas de bases distintas, uma quadrada de lado 4, uma retangular de lado 3 e altura 4, na base 3 altura 4, uma de forma triângulo equilátero de lado 6,8, falta realizar uma perfuração de base circular. O marceneiro não quer que outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações, e por isso escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou suas ferramentas uma serra-copo, broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares com diferentes medidas de diâmetros, como segue: 1, 3,8 cm, 2, 4,7, 3, 5,6, 4, 7,2 cm e 5, 9,4 cm. Então, o desenho está ali. Considere 1,4 e 1,7 como aproximações de raiz de 2 e raiz de 3, respectivamente. Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra-copo o marceneiro deverá escolher? Bom, pessoal, olha só. A seguinte situação, tá? O desenho, como mostra para vocês ali, ó. Agora está mostrando o desenho. Esse desenho é um bloco de madeira perfurado 10 centímetros. A perfuração dele é 10 centímetros de altura, o bloco de madeira de altura, tá? Então são criadas peças para que se encaixe nos seus devidos lugares. A triangular, a retangular, na retangular e assim por diante, certo? E falta somente fazer a perfuração circular, que tem as seguintes condições. Ou a peça circular, nenhuma peça ou a peça circular se encaixa em outras perfurações, que não é a dela, no caso, e as outras peças, como triangular, retangular e quadrada, não se encaixem na circular. Repito, então temos que fazer um furo, né, de forma de um círculo, certo? Contanto que as outras peças não consigam se encaixar no círculo, não consigam entrar, assim como a peça circular não consegue, não deverá entrar nas outras. Bom, então vamos analisar cada situação. A situação desse problema está tudo em função do diâmetro do círculo, certo? Então vamos analisar primeiramente o quadrado com o círculo. Veja bem, aqui eu coloquei como se fosse uma peça circular inscrita em um quadrado, e aqui o contrário, o quadrado inscrito na circunferência, como se fosse um inverso do outro. Na verdade né? Por que eu fiz isso, como se desse certo? Porque daqui que tu vai tirar as medidas para que não entre a peça. Supondo que entre a peça circular no buraco quadrado. Como o quadrado tem 4 centímetros, vou colocar em azul. O quadrado tem 4 centímetros de lado. Basta para que a figura circular encaixe no buraco quadrado, basta ter 4 centímetros de diâmetro. Ó. Então, basta que isso aconteça. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que, quando vá colocar, não entre. Ou seja, o seu diâmetro tem que ser maior que 4. Então, já sabemos isso aí, tá? Agora, o contrário. Vamos supor que a peça quadrada encaixe no buraco circular.
Então, basta o que para que a peça quadrada se encaixe no buraco circular? Então, primeiramente, nós estamos trabalhando em função do diâmetro do círculo. Nesse caso, o diâmetro do círculo, né, o diâmetro da circunferência, vamos dizer assim, porque encaixou, coincide em ser também a diagonal do quadrado. Se o quadrado tem lado 4, né, centímetros, a diagonal é dada por lado raiz de 2. Portanto, a diagonal é 4 raiz de 2. E 4 raiz de 2 é 4 vezes 1,4. 1,4 vezes 4 é 5,6. Então, para que o quadrado consiga ser inserido no buraco circular, basta a diagonal, o diâmetro do círculo ser 5,2 ao mínimo. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a peça não consiga entrar, portanto, o diâmetro tem que ser menor. Ou seja, o diâmetro tem que ser menor que 5,6. Então, no caso do quadrado e o círculo, o diâmetro tem que ser maior que 4 e, ao mesmo tempo, menor que 5,6. Certo? Gravem isso, porque agora eu vou fazer com uma outra figura. Agora eu vou fazer com um triângulo equilátero. Bom, agora vamos analisar círculo, a parte circular e a triangular regular, tá? Supondo que a peça circular se encaixe dentro do buraco triangular regular. Bom, vamos analisar algumas coisas em função disso. A altura do triângulo equilátero é dado por lado raiz de 3 sobre 2. Esta é a fórmula, no caso a equação, para tu encontrar a altura do triângulo equilátero. Mas não podemos esquecer que estamos trabalhando tudo em função do diâmetro do círculo, diâmetro da circunferência, da peça circular que deve não entrar ali. Mas primeiramente vamos supor que ela consiga entrar. Se ela consegue entrar, para que valores desse diâmetro ela consegue se encaixar ali? Antes de mais nada, toda figura que está, no caso, a circunferência que está inscrita em um triângulo equilátero, é porque o seu diâmetro nada mais é que 2/3 da altura. Então, o diâmetro do círculo é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Portanto, vamos primeiro calcular a altura. A altura é dada por 6,8 vezes raiz de 3, que é 1,7. A altura é dada por 6,8 vezes 1,7, dividido por 2. Né? Esquecemos aqui de dividir por 2. Então, vamos dividir. 6,8 vezes 1,7 dividido por 2 dá 5,78. Logo, para achar o diâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o valor já encontrado e aplicar 2/3 de 5,78. Portanto, o diâmetro do círculo, para que aceite essas condições, é o dobro de 5,78 dividido por 3, que é aproximadamente 3,86. Então, eu consigo encaixar uma peça circular num triângulo equilátero, um buraco triangular regular de 6,8 de lado, quando o diâmetro for 3,86. Mas eu não quero que isso aconteça, eu não quero encaixar a peça lá, então esse diâmetro tem que ser maior, portanto, tem que ser maior que 3,86. Dessa parte, ok. A parte contrária, quando um triângulo equilátero se encaixa em uma perfuração circular. Vamos analisar todos os detalhes, tá? Faz parte de uma teoria dos polígonos regulares inscritos em uma circunferência, né? No caso, quando eu tenho um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, o lado pode ser escrito em função do raio. Então, no caso do triângulo equilátero, o lado é raio raiz de 3. Isso faz parte da teoria, tá? É uma fórmula, no caso. Todo polígono regular tem uma fórmula em função do raio, quando está inscrito na circunferência. Então, na verdade, aqui eu tenho o lado, que é 6,8, não tenho o raio e tenho o raiz de 3, que é 1,7. Basta eu fazer o quê?
raio, que é igual a 6,8 dividido por 1,7. Então, o raio é 4. A divisão aqui dá 4. Portanto, o lado em função do raio, o lado é raio raiz de 3. Se o lado é 6,8, o raio vai ser o quê? 4. Então, com este raio, eu consigo encaixar sim o triângulo lá dentro. Mas eu estou falando é do diâmetro. Logo, o diâmetro é o dobro do raio. Então, eu não quero que o triângulo equilátero se encaixe dentro daquele buraco circular. Eu quero que não entre, portanto, o diâmetro tem que ser menor, ou seja, diâmetro menor do que 8. Então, no caso do triângulo equilátero e o círculo, o diâmetro tem que ser maior que 3,86 e, ao mesmo tempo, menor do que 8, certo? Gravem isso. Nós temos até agora duas condições, a do quadrado e do triângulo equilátero. Agora vamos para o retângulo. Vamos lá agora para a condição onde fala do círculo e do retângulo. Então, para que o círculo se encaixe no retângulo de largura 3, altura 4, ou largura comprimento, tanto faz, comprimento largura, basta o quê? Basta, para ele se encaixar, porque tu quer que se encaixe só, o diâmetro ser igual a 3, né? Ou maior que 3, um pouco maior, só, não, desculpa, ou menor que 3, né? Porque ele vai entrar dentro do retângulo, né? Basta ser menor que 3. No caso, 3 é o valor do diâmetro, no caso, entra certinho. Mas eu não quero que isso aconteça. Então, se eu não quero que isso aconteça, ele não pode, ele tem que ser maior do que 3. Por quê? Um pouco, se for maior que 3, já não vai, pode ser que seja 4. Aí não ocupa essa parte de lado, mas não entra, porque a largura é 3. Portanto, aqui tem que ser o diâmetro maior do que 3. Tá? Agora, aqui, vamos analisar. É o retângulo que está dentro do círculo. Então, eles têm uns pontos aqui. Os vértices do retângulo são pontos também da circunferência. Então, basta para eu saber. Eu estou falando tudo em função do seu diâmetro, certo? Então, repare que eu posso formar aqui um triângulo retângulo em que a hipotenusa é a diagonal do retângulo e, ao mesmo tempo, o diâmetro do círculo. Então, para que encaixe aqui dentro, quanto deve ser o valor do x? Vou colocar x aqui. Então, pelo teorema de Pitágoras, se você já sabe que esse triângulo é pitagórico, 3, 4 e 5, você já vai ver que é 5 o valor para que se encaixe. Mas se quiser tirar a dúvida, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Vai dar x ao quadrado, 16 mais 9, x ao quadrado, 25, x é 5 positivo, certo? Então, aqui, para ele entrar, deve ser 5, mas eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o retângulo entre dentro da região circular, porque o problema fala que não deve acontecer isso. Então, o círculo deve ser menor, portanto, o diâmetro do círculo deve ser menor que 5. Diâmetro menor que 5. Então, nessa condição, o diâmetro tem que ser maior que 3 e, ao mesmo tempo, menor que 5. E vamos para a parte final agora. Então, tá. Aqui estão as condições necessárias aqui para que não aconteça de uma peça encaixar em buracos que não sejam do mesmo formato. Então, para o quadrado, tem que estar a diagonal entre 4 e 5,5, 5,6. Para o triângulo, a diagonal, a medida deve estar entre 3,6 e 8. E para o retângulo, entre 3 e 5. Então, portanto, se você fizer uma reta numérica ou analisar já de primeira, já sabe qual é que é a resposta final, mas eu gosto de sempre expor uma reta numérica, né? Vou colocar o 4 mais ou menos aqui, o 5,6 mais ou menos aqui, esse aqui é do quadrado. Agora eu vou colocar também, fazer como se fosse um intervalo, tá? Ó, valores, aqui é o intervalo entre 4 e 5,6. O triângulo é 3,86, vou colocar aqui 3,86. E 8, bem lá na frente, ó, 8 mais ou menos aqui,
bem depois, né? Aqui está o intervalo entre 3 e 8, né? E para o retângulo, que é entre 3 e 5, né? O 3 está antes do 3,86, então vou colocar o 3 aqui, e o 5 está antes do 5,6, então está mais ou menos aqui. Logo, se eu for lembrar da teoria dos intervalos, a intersecção dos três ao mesmo tempo, ó, aqui e aqui, ó, entre 4 e 5. Entre 4 e 5, vamos colocar melhor essa resolução, ó. Olhe bem aqui, aqui é 5 e olhe bem aqui, aqui é 4. Então, essa medida, o diâmetro deve estar entre 4 e 5. Então, qual é a resposta que se aproxima à nossa resposta correta? 3,8 não é, 4,7 centímetros, então é a alternativa B, 4,7 centímetros, que está entre 4 e 5. É uma questão um pouco demorada de fazer, uma questão um pouquinho difícil, mas tem que ler muito cada detalhe do texto que tem o problema. Então, espero ter ajudado. Se você gostou do meu vídeo, dê um joinha e inscreva-se no meu canal, além de compartilhar o link em suas redes sociais. Aqui está meu Instagram e meu Twitter. Se quiserem contato e quiserem me adicionar também nos seus contatos, fiquem à vontade. Inscreva-se no meu canal, ativem as notificações, que é aquele sininho que fica ali. Bons estudos a todos e até a próxima!